Meus queridos irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, hoje é feriado, mas os trabalhos continuam. Estamos aqui em mais um programa, mais um Conexão GEDEFES, onde nós iremos falar um pouco, sobre a temática da vida em alegria, vivendo em alegria. E o texto como base que nós pegamos para hoje está em Filipenses capítulo 4, E nós estamos aqui mais uma vez com o nosso pastor Antônio Delso, que estará trazendo a explanação desta noite aqui. E eu acredito que é um tema muito pertinente, porque a gente tem observado muito que, inclusive essa semana, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está passando por um certo problema, uma certa dificuldade, e ela não consegue encontrar uma solução, e por conta deste problema que essa pessoa está passando, ela não conseguia mais se alegrar, ela não conseguia mais obter o prazer de servir ao Senhor, Ela gostaria de servir ao Senhor, ama servir ao Senhor, mas não sentia mais aquela motivação. Ela meio que estava preocupada e veio me procurar justamente para buscar uma orientação com relação a isso. E a gente vê que é algo que está bastante atual realmente, algo que a gente observa que muitos jovens eles têm enfrentado problemas, muitos jovens têm passado por problemas de depressão. Então, achamos por bem, mais uma vez, no ano passado a gente já tratou um pouco sobre essa temática, tivemos a participação de uma psicóloga que veio falando aqui sobre a problemática da depressão, e agora a gente vai trazer de uma forma mais bíblica, sobre aquilo que Jesus Cristo nos orienta, sobre aquilo que os apóstolos vêm trazendo aí para nós acerca da vida em alegria. Pastor Nelson, seja muito bem-vindo ao nosso programa Conexão GEDEFES. Eu agradeço pela disponibilidade do Senhor em ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Ok, Pai do Senhor a todos. Esse é um tema importante e, como o Rodrigo disse, ele é dito ser atual, porque ele tem uma densidade grande de casos, E agora também com as redes sociais, com a facilidade de comunicação, muitos casos estão sendo registrados. Fica um pouco difícil dizer, afirmar categoricamente que aumentou. Eu acredito que sim, Porque por conta dos próprios dias que são dias maus, isso é previsão bíblica, a coisa vai apertar mais. Mas a depressão e a tristeza, ela faz parte, da vida humana. O programa hoje parece que ele tem uma motivação de discutir se entre filhos de Deus isso seria uma coisa comum. E a gente vai estar hoje tentando dar alguma resposta sobre isso. Eu queria já adiantar e ler um texto em 1 João, capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Bom, então eu queria fazer uma introdução com base nesse texto. Esse texto é de uma encíclica de João. João foi o último apóstolo, que esteve vivo, ou melhor, o último que dessa história aqui. Depois ele morreu, claro, mas ele ficou então responsável por orientar as igrejas, particularmente aqui as igrejas da Ásia,
esse homem de Deus foi usado por Deus para enviar 3 cartas, né? E essas 3 cartas, elas eram encaminhadas às igrejas, e ali elas eram lidas. Então, foram cartas escritas para a cristandade. Observe, por que esse dado é importante? Porque no texto, ele está falando da possibilidade de um cristão andar em trevas, né? A primeira coisa que ele diz é que Deus é luz. Deus é luz, Deus não tem nenhum contato, compromisso ou o que for com trevas. Deus não se comunica com trevas. Ele é luz e não há nenhuma treva nele, de jeito nenhum. Então diz assim, se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, observe, mentimos e não praticamos a verdade. Então você vai ver que o autor, ele está falando para cristãos que já estão no reino da luz, que foram transportados do reino das trevas para o reino da luz, mas que por algum motivo, ele fala aqui de comunhão, o cristão vivencia trevas. Na realidade, quando é que isso acontece? Quando nós perdemos comunhão com Deus, porque se temos comunhão com Deus, estamos na luz, como o texto diz. Mas se a comunhão ela é rompida, a comunhão com Deus, então o que resta são trevas. O que significa isso? Está dito, portanto, que nós perdemos comunhão com Deus. E quando é que isso acontece? Quando pecamos. Não está dito que nós perdemos filiação, que deixamos de ser filhos de Deus, mas está dito que quando nós pecamos, nós perdemos comunhão com Deus. E se insistirmos nessa vida de pecado, a gente vai experimentar sabores das trevas. Somos do reino da luz, somos filhos da luz, mas em pecado nós sofremos consequências que as trevas trazem. Ao desconectarmos da comunhão com o Senhor, é a mesma coisa que perder comunhão com o Espírito Santo. E é o Espírito de Deus que nos leva a toda essa dimensão do gozo, da alegria, do ensinamento, da presença de Deus na nossa vida. E se nós perdemos comunhão com o Espírito Santo, a gente fica à mercê, né, de todas essas consequências do viver das trevas. Por exemplo, nós perdemos a alegria da salvação. Não quer dizer que perdemos a salvação, mas é o Espírito de Deus que nos dá a alegria da salvação. Nós perdemos a perspectiva de filhos de Deus, deixamos de confiar no Senhor como nosso Pai, porque é o Espírito Santo de Deus que comunica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, tem consequências diversas, e se esse estado perdurar, o que vai acontecer é tristeza profunda, né? A gente se enveredar em tristeza, porque um pecado chama outro, e a gente pode se envolver num grande abismo de tristeza. Por outro lado, a Bíblia também fala da tristeza segundo Deus. Há tristezas que é o próprio Espírito de Deus que provoca no nosso coração mediante o pecado. Então, ao pecar, o Espírito de Deus ele perturba o nosso coração e pode gerar tristeza, e a Bíblia diz que é uma tristeza que nos leva ao arrependimento. Então, não é aquela tristeza que leva a uma depressão e que nos distancia do Senhor, porque ela existe também. Então, esse texto, ele traz essa verdade, é muito profundo isso, e ele diz assim, ninguém pode dizer que não pode entrar nessa. Como ele diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. O pecado ele é uma realidade na vida do cristão, né, como na vida de todo mundo. A diferença é que o cristão, ele é um pecador justificado. Então, quando Deus o vê através de Cristo. Há uma estrutura espiritual bem diferente. Quando o ímpio peca, Deus o vê, e a ira de Deus se acende contra o seu pecado, e diz a Bíblia que Jesus disse, a ira de Deus sobre ele permanece. Quando um cristão peca, aquele que é nascido de novo, está em Cristo, peca, a ira de Deus também se acende, do mesmo jeito, e isso é consequência da santidade de Deus. Mas, quando Deus vê esse cristão, ele vê através do seu Filho.
e vê esse cristão através do seu filho, vê esse pecador através do seu filho, ele vai ver um pecador justificado. Obviamente, o arrependimento cabe para todo mundo, arrepender seus pecados e voltar atrás e retomar a comunhão com Deus. Mas o cristão justificado, o homem justificado, ele já está num patamar bem diferenciado, digamos assim, é um privilégio que não há como medir, porque ele já está no âmbito da família de Deus. Agora, a consequência do pecado é para todo mundo, né? E a tristeza, segundo Deus, devido ao pecado, ela vem para o cristão, tá? Então, a gente precisa fazer essa definição antes da gente começar as perguntas, porque a gente tem que ter base sobre o que vai ser respondido. E é o que o apóstolo fala no finalzinho, diz assim: meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. É como se fosse assim: olha, se mantenha na presença do Senhor, faça a questão da sua comunhão com Deus, porque para que você não perca essa perspectiva da vida com Deus, da presença de Deus na sua vida, da alegria, do gozo do Espírito Santo. Apesar dos problemas dessa vida, apesar das circunstâncias, nós podemos ter vida, como Jesus disse, e vida em abundância. Aí ele diz assim: e se alguém pecar, né? Ele diz: olha, eu estou escrevendo isso como alerta para vocês não pecarem, mas se alguém pecar, temos um advogado. Observe que ele invoca aqui a justificação pela fé. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. O que é que ele está dizendo? Alguém que está nessa condição, se quiser retornar dessa condição de trevas, já há uma abertura conquistada pelo Senhor Jesus, porque você é justificado. Você pode crer nisso e entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, ele tudo fará. Essa é uma introdução. Passar a palavra agora para o nosso irmão Rodrigo. Amém, amém. Foi muito interessante, né, o pastor Delson trazer desde o início essa abordagem para que justamente a gente venha compreender. Eu acho que isso tem associação também com aquilo que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Gálatas 5, né, a respeito do fruto do Espírito. 5:22, ele diz assim: não andeis segundo a carne, né, mas antes andais segundo o Espírito. E o fruto do Espírito é o amor, a alegria, né, que é o que a gente está trazendo aqui nessa noite. Bom, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre a vida em alegria, de que maneira o cristão pode se alegrar em Cristo. A gente recebeu até algumas perguntas ao longo dessa semana, o pessoal mandou para a gente também sobre essa temática. Mas o texto base está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. A gente observa aqui, no decorrer desse capítulo 4, né, o apóstolo Paulo vai falando coisas relacionadas a questões de ansiedade, a questões de ele aprendeu a viver na abundância, mas aprendeu também a viver com problema, e ele conseguia se alegrar em todas as situações, e ele podia todas as coisas no Senhor. Então, qual era o contexto vivido pelo povo de Filipos quando essa carta foi escrita? Por que o apóstolo Paulo ele decide trazer essa exortação, essa motivação para os cristãos ali em Filipos? Bom, essa igreja ela foi fundada nos anos 50, entre 50 e 51 depois de Cristo, por Paulo e seus companheiros. E a carta, ela foi escrita de fato mais de 10 anos depois, né, da fundação dessa igreja. Paulo, vamos primeiro falar um pouquinho sobre a igreja, né? A cidade de Filipe tinha arcos do lado de fora da cidade, e ali estava escrito que era proibido a pregação de qualquer outra religião que não fosse autorizada na cidade. O Império Romano ele tinha sido tolerante com o judaísmo, então o judaísmo era a única religião não romana, não pagã, que o Império tolerava. O cristianismo, quando ele surge num ambiente que o judaísmo combatia, chamava de heresia, a heresia, a seita dos nazarenos, e um dos trabalhos do apóstolo Paulo e Lucas era também tornar o cristianismo uma religião aceitável do Império. Mas quando o
o apóstolo chega na cidade, ele encontra Lídia, né? Ela era comerciante de púrpura, né? de linho de púrpura, e ele, entendendo a dificuldade inicial, né? Da não pregação ali, o que acontece? Ele passa a pregar e fazer reuniões de oração fora da cidade, à beira do rio. É só ler o capítulo 16 de Atos, você vai ver. Então, era uma cidade que já havia uma dificuldade inicial com respeito à implantação do Evangelho. E mesmo assim, eles conseguiram criar, né, uma igreja ali. Era uma igreja, provavelmente uma igreja que não era tão pobre como as demais. A Lídia, por exemplo, era uma pessoa rica, o linho de púrpura era muito caro naquela época, ela era comerciante, assim como ela, outros, que foram os fundadores, né, da igreja. Então, uma igreja que, segundo historiadores, foi a igreja que deu apoio a Paulo financeiramente, né? E essa carta de Paulo, que foi escrita 10 anos depois, é provável que outras cartas tenham sido escritas, né, ao longo de 10 anos, porque essa igreja foi a igreja companheira do apóstolo, né? E um dos motivos que ele escreve essa carta é o motivo do agradecimento, agradecendo as ofertas, etc. Outro motivo, Paulo exortou sobre alguma desunião que estava acontecendo lá na igreja. Tinha duas obreiras importantes, chamada Evódia e Sintique, que estavam em litígio e estava gerando um problema de testemunho na igreja, e Paulo se preocupou, mas Paulo sabia também que a igreja estava imergida num ambiente de perseguição, e ele estava encorajando aquelas pessoas que compunham a igreja a permanecerem, né, não recuarem diante da perseguição. E ele apresenta o seu próprio testemunho, né? A igreja conhecia a história de Paulo, né? Paulo saiu de uma situação financeira, digamos assim, mais ou menos confortável, e chegou à extrema pobreza, né? E no final do seu ministério ele estava preso quando ele escreveu essa carta, e ele já tinha alcançado esse patamar de encontrar em Cristo toda a fonte da sua alegria e da sua felicidade. Então é como se ele estivesse dizendo assim: olha, veja o meu exemplo, estou aqui feliz, se alegrem, né? Mesmo com essa dificuldade, vocês têm em Cristo, né, a fonte de toda alegria, Ele está com vocês, a luta ela é inerente, que tenham no vosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se entreguem, né, para o serviço cristão. Era isso que estava em jogo, e esta foi a primeira igreja que foi criada no continente europeu. O continente europeu, que historicamente ali naquele momento tinha muitas religiões pagãs, muita dificuldade para aceitar uma nova fé, e agora é instalada aquela igreja. Então é mais ou menos esse contexto no qual a carta foi escrita, é basicamente isso. Então, a gente observa também que o próprio Jesus Cristo disse, né, que no mundo nós teríamos aflições. Isso. Mas é necessário que venhamos ter bom ânimo, não venhamos nos deixar abater por conta das circunstâncias, dos problemas que vêm e que acometem a todos. Né? Nós não estamos isentos. Isso. Deixa eu dizer mais uma coisa. Essa carta, não havia intenção dessa carta ser uma carta aos cristãos ou à cristandade. Era uma carta pessoal, né? Era uma carta pessoal do apóstolo Paulo, que depois, com o uso, com a leitura, as pessoas entenderam a autoria do Santo Espírito de Deus, a inspiração do Espírito de Deus, e ela começou a ser reconhecida como uma carta à cristandade. Tanto que nós estamos, o cânon a conservou, e nós estamos aqui aconselhando irmãos, né, que estão provavelmente com situação de alguma tristeza, de algum problema, e essa carta, o Espírito de Deus usou Paulo para dizer aos que estão com os problemas: alegrem-se do Senhor, sejam firmes, encontrem Cristo, porque Ele é a fonte de todo o gozo, de toda a alegria. Comunhão com Deus é algo mais precioso que alguém possa ter. A gente recebeu até uma pergunta ontem, de uma das pessoas que acompanham a nossa página, e a pergunta foi a seguinte questão, que ele fez: o Senhor, Ele nos chama para sermos santos ou para sermos alegres?
E aí eu respondi com uma outra pergunta, né? A obediência ao Senhor, a vida santa, a obediência, a renúncia, no caso, que muitas vezes o cristão ele faz para servir a Cristo, ela tem que ser um fardo na vida do cristão ou ela deve nos trazer alegria, né? E aí a seguinte questão é, o cristão ele tem obrigatoriamente de ser alegre ou ele pode servir a Cristo de uma maneira que não esteja muito satisfeito com aquilo que ele está fazendo, né? E se isso seria possível, né? Deus, no caso, a pessoa estaria pecando contra Deus pelo fato de se entristecer com as situações que ela está vivendo ali. De que forma, né, a gente pode compreender isso? É interessante a sua pergunta, porque, primeiro, Deus nos chama para sermos santos, né? E ser santo aí significa comunhão com o seu Santo Espírito, que vai nos ensinar o caminho, né? Vai nos encaminhar em toda a verdade, vai nos transmitir, né, a imagem, o caráter de Cristo, vai transformar o nosso interior, vai nos comunicar, uma potencialidade espiritual, né, o poder da graça em nossa vida, o fruto do Espírito, né, é gerado em nosso ser e a gente vai sendo transformado. Então observe, esta transformação, essa vivência com o Filho de Deus, essa comunhão com o Santo Espírito de Deus, essa comunhão com a pessoa divina, ela é sim a fonte de toda a nossa alegria. Essa é a questão. A questão é que culturalmente, historicamente, a gente está acostumado com uma alegria que o mundo todo se engana, né? Você fica alegre porque tem dinheiro, você fica alegre porque se diverte, tal. Mas essa não é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é você entrar na profundidade do próprio Deus. O Espírito de Deus nos faz isso. Jesus disse, olha, se você acreditar no que a minha palavra diz, rios de água viva fluirão no seu interior. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo seria dado àquelas pessoas. Então, o fato de vivermos essa vida em comunhão vai trazer como consequência a felicidade, a verdadeira felicidade. Não é o inverso. O problema é que às vezes a gente encara a fé como uma coisa assim, não, eu vou servir a Deus, Ele vai me fazer feliz. E a gente modela ou atribui esta felicidade que a gente se referiu à felicidade mundana, que as pessoas acham que ter coisas, né, que viver uma vida abastada é felicidade. As pessoas vendem isso, né? A mídia vende isso, o mundo vende isso. As pessoas acham que aqueles que têm mais dinheiro, inclusive, são mais felizes, né? Aqueles que têm uma namorada bonitona são os mais felizes. Talvez não, viu? Ela pode ser linda, maravilhosa, mas ser uma jararaca, né? Então, assim, a gente precisa entender o que é felicidade, a verdadeira felicidade. Porque as pessoas do mundo podem ter tudo isso e até mais e ser profundamente infelizes. O fardo do pecado, a falta de comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus, com o Espírito de Deus, é a coisa mais gostosa e maravilhosa que alguém pode ter, né? Alguém que vive em comunhão com o Espírito Santo. Então, a ordem é essa. Vamos deixar o Espírito de Deus santificar a nossa vida, vamos pelo caminho da santidade, e ali nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, né? E outra, o que Deus espera de todos os seus filhos é isto. Então, qual é o estado normal do cristão, daquele que é nascido de novo? É esta alegria que vem do Santo Espírito de Deus. É esse o estado normal. O estado normal não é aquele estado de tristeza e de depressão. Como foi dito aqui, essa tristeza pode ser devido a pecado, a vida de pecado. E, portanto, não deve ser a vida de um cristão verdadeiramente nascido de novo. Quem é nascido de novo não se sente feliz na esfera do pecado. A verdade é essa. Por quê? Porque a natureza divina está nele. Então ele vai se incomodar com o pecado, ele vai se incomodar com algo que o distancia da presença de Deus, porque ele ama o Senhor. O nosso relacionamento, a base do nosso relacionamento com Deus é nosso amor para com Ele. A gente cumpre
ou vivencia os mandamentos do Senhor, que segundo a Bíblia não são pesados. Por que não são pesados? Porque quando eles são cumpridos nessa esfera do amor e da comunhão com o Senhor, a gente faz com prazer, porque nós amamos o Senhor. Por isso que não são pesados. Não é uma religião cheia de dogmas que muitos transformam, né? Mudam de religião, aí chega e vai para a lei dos crentes, né? Aí recebe uma lista de dogmas da igreja dos crentes e fica se esforçando para cumprir aqueles dogmas da sua denominação e acham que isso é servir a Deus. Essa coisa se transforma num peso e eles vivem uma religião, uma religiosidade falsa, tá? E não conseguem desfrutar da presença do Senhor. Obviamente isso vai ser pesado e só vai aumentar seus problemas. Mergulhe na presença de Deus, do seu Deus, e você vai encontrar a verdadeira felicidade. Eu achei algo muito interessante que o senhor falou, é que muitas vezes as pessoas estipulam aquilo que elas querem. Muitas vezes elas buscam a Deus com a intenção de obter algo em troca. A gente não busca a Deus muitas vezes por aquilo que Ele é, mas sim por aquilo que Ele pode nos proporcionar. Olha, eu vou servir a Deus, eu vou obedecer a Deus, porque Deus vai me recompensar de tal forma, Deus vai fazer isso. E muitas vezes a pessoa se frustra por conta dessas questões, né? A gente ouve muitos casos, principalmente em conversa, conversando com um estudante de psiquiatria, um residente de psiquiatria, ele estava me falando que a tendência da depressão é aumentar cada dia mais. E por conta do suicídio, né, que o suicídio ele é gerado de diversas formas, mas existe profundidades da depressão que vão acometer, né, vai acabar gerando no indivíduo o suicídio. Ele disse que por volta de 2020, 2021, a depressão possivelmente será a doença com maior causa-morte, né, que no caso seria o suicídio. E no ano passado, esse ano a gente viu alguns casos, mas algo que eu achei muito interessante é que alguns pastores no ano passado, chegou aí nas mídias sociais, né, que vieram a cometer suicídio. Então, a gente observa que, partindo da Bíblia, daquilo que a palavra do Senhor nos mostra, né, que o fruto do Espírito é a alegria. Por que a gente vê que muitos cristãos eles estão se aprofundando na tristeza, né, vou dizer assim, né, mas entrando em estágios de tristeza profunda que estão levando até as questões do suicídio? Bom, eu vou começar do fim. Na realidade, assim, Sansão se suicidou por uma causa importante ali, é suicídio, né? Mas a Bíblia também diz que se minha família estiver em perigo, eu devo entregar minha vida por isso. É claro que está se falando aí de uma entrega, digamos assim, da vida para benefício do outro. Mas existe um limite, né? Uma linha muito tênue entre essa entrega e o suicídio em si. Bom, e é claro que não estamos aqui justificando o suicídio, só estou citando que alguém, eu estou me adiantando, que alguém pode dizer, mas Sansão se suicidou, tal. Bom, eu já estou me adiantando. A depressão e até alguns casos de mutilação não são o projeto de Deus para os seus filhos. Não é esse o projeto de Deus, né? A Bíblia diz que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo, mostrando que Deus honra o corpo. A Bíblia diz, inclusive, que o nosso corpo é fruto do Espírito, é templo do Espírito Santo, o corpo. O Senhor valoriza o corpo, observe. Então, é óbvio que maltratarmos o corpo, porque tem pessoas que não têm coragem de se suicidar, mas elas se mutilam, né? Agora, a depressão não pode ser algo natural na vida do cristão. Você falou aí de pastores que se suicidaram, etc. Eu não quero jamais julgar pessoas aqui, mas o que eu posso dizer com base na palavra de Deus é que a depressão não é um estado natural, nem desejável por Deus para o cristão. Tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que saiu do eixo, né? Jesus disse, olha, o Espírito da verdade que eu vou mandar para vocês, ele vai ensinar vocês todas as coisas, é o Espírito que vai encaminhar vocês em toda a verdade. Ele nem disse a toda a verdade, ele disse em toda, significa que é uma vivência diária com o Espírito de Deus, e ele vai nos encaminhando nos caminhos do Senhor, vai nos ensinando toda a verdade,
vai nos comunicando tudo aquilo que o Senhor Jesus diz. Isso está escrito em João 16. Aí o que é que acontece? Eu pergunto, como é que o Espírito de Deus, que está na vida de alguém, vai dirigir essa pessoa para o suicídio? Atos, digamos assim, situações de altruísmo podem acontecer, como essa, por exemplo. Eu tenho alguém que está apontando uma arma para matar minha família, tal e tal. Eu vou lutar, se não acontecer, eu vou dar minha vida. Isso é altruísmo que está proposto na Bíblia, né? A Bíblia diz que eu posso fazer isso. É diferente de eu dizer que tenho o Espírito de Deus e andar nessa direção ao ponto de tirar minha própria vida, né? Chegar à depressão, chegar à questão do suicídio. Por outro lado, agora eu vou tocar em outro ponto, não é minha área, mas a gente pode dizer algumas coisinhas do tipo: é provável que existam combinações de remédios, de drogas, que possam trazer distúrbios mentais e acelerar ou até provocar depressão. É só você conversar com gente da área e aí você vê que não foi uma coisa voluntária, perceba, né? Já tivemos um exemplo de obreiro, de pastor aqui nessa cidade que veio ao suicídio, né? E depois verificou-se que ele tomava um remédio para algum problema de saúde e apareceu uma outra coisa, ele resolveu se automedicar. E aí teve uma combinação de drogas, dessas duas drogas, que tem como efeito a alucinação. Então, numa alucinação, imagine você tendo a alucinação de demônios ou monstros indo atrás de você para lhe matar, etc. Ou até chegar a um nível de você se autodestruir por não aceitar alguma situação, ou mesmo na alucinação ser um acidente. Você está entendendo aqui como um acidente, mas na prática, a pessoa está com a corda no pescoço e ela pula e ela se suicida. Então, aí surge a seguinte questão: até onde aquela pessoa que estava no ambiente da alucinação, ela foi responsável? Essa é uma discussão importante. Eu digo a vocês, só Deus vai poder definir isso, só Deus pode julgar isso. É Ele que sabe como a mente da pessoa estava, né, naquele momento ou naquela circunstância. Só Ele sabe até que ponto a pessoa foi mentalmente capaz de tomar uma decisão ou não. Então existe esse outro lado, né, a questão de drogas, que pode gerar esses efeitos também. Agora, uma outra coisa, né? Mas mesmo assim eu quero dizer que, mesmo no âmbito da depressão, o cristão verdadeiro, ele sabe que Cristo está com ele. Talvez ele não consiga ter uma força, exatamente por ter entrado no redemoinho de problemas ou até de pecado mesmo. Talvez ele não consiga encontrar o caminho de volta, mas é importante que ele saiba que Cristo está com ele, tá certo? Uma outra coisa, quando nós reclamamos de tudo, isso pode gerar depressão também. Só reclama de tudo, reclama da mãe, reclama do pai, reclama de si mesmo, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama do governo, e vive essa saga da depressão. Isso pode gerar substâncias no organismo que provocam o estresse, tá? E esse estresse pode evoluir para uma depressão, que pode evoluir para um suicídio. Suicídio é um fenômeno difícil, principalmente quando se trata do cristão. Bom, em Cristo, queridos, nós encontramos a razão da nossa vida. Em Cristo. Então, tem pessoas que não depositam a sua confiança, a sua fé em Cristo. E aí é o andar em trevas, aí é 1 João capítulo 1. Né? O fato de ter se envolvido com o pecado, ela termina perdendo a confiança no Senhor, perdendo a alegria da salvação, perdendo a perspectiva da vinda do Senhor, perdendo a vontade de orar, e aí o caminho é de trevas. Então essa é a grande questão. A psicologia,
ela vem tentando substituir, alguns, né, da psicologia, o Evangelho de Jesus. Incrível, né? Tem psicólogos assim, psicólogos cristãos, mas nem tudo é espiritual. E aí injeta na vida daquele que está em tratamento diversas moletas que não curam a pessoa, né? Mas que apenas deixa a pessoa sob controle do próprio psicólogo. Então há questões desse tipo. Eu vou exatamente na contramão. Eu digo que tudo é espiritual. Por que eu digo que tudo é espiritual? Será que eu estou falando uma bobagem? Não. Porque nós somos seres espirituais. A Bíblia diz que eu saí do reino das trevas e fui projetado no reino da luz. E eu estou hoje vivo espiritualmente. Efésios capítulo 2, eu fui vivificado. E tudo que eu vivo agora, é de consequência espiritual. A minha psique, ela é abençoada pela presença do Espírito de Deus em minha vida. A minha mente é templo, observe, do Espírito Santo de Deus. É aqui na minha mente onde eu presto o meu culto racional ao Senhor. Então tudo que sai dali tem essa injeção espiritual. O relacionamento, como é que a psicologia, eu não estou desmerecendo não, eu só critico essa afirmação de alguns psicólogos. A psicologia vai ensinar você a compreender aquele que está com você, os defeitos dele, tal, as razões por que ele agiu assim, por que agiu assado, por que um filho respondeu de uma maneira áspera, vai ver que aconteceu alguma coisa na escola, tudo isso é muito digno. Mas quando você vai ver, você que é dirigido pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai lhe ensinar isso, vai lhe dizer isso. Claro que a medicina, a psicologia é bênção de Deus, mas eu não posso mostrar ou desprezar o fato de que estamos numa esfera espiritual e que o Senhor, que é perfeito, já providenciou tudo. Pessoas que nunca estudaram psicologia, nunca estudaram física, não estudaram nada, mas que seguindo a direção do Santo Espírito de Deus, elas conseguem encontrar resultados que essa ciência só elas encontram facilmente, mas que essa ciência só vai encontrar depois de injeção de muita droga na cabeça do cabra, depois de muitas sessões. E a gente vê diversos exemplos na palavra de Deus, de jovens que foram, digamos assim, aviltados. José é um deles, que tiveram uma vida de sofrimento, colecionou sofrimentos, se manteve no Senhor, e o Espírito de Deus curou. A última coisa que eu imagino que precisou na vida de José era ele perdoar a família. E quando a família chega diante dele, eles choram ali, você vê claramente o Espírito de Deus agindo. Não estou dizendo que a psicologia não é necessária, claro que é necessária, assim como a matemática é necessária, mas dizer que nem tudo é espiritual significa que a gente está desconsiderando ou não entendendo que nós somos seres que vivemos mais o espiritual, inclusive. Essa vida que a gente vive aqui é um resultado, é uma projeção da nossa vida espiritual que já vivemos hoje em Cristo. E o Senhor, o Espírito de Deus, já nos deu tudo que nós necessitamos. Bom, é isso. É a mesma coisa, vou dar um viés político aqui, é a mesma coisa que a esquerda evangélica. A esquerda evangélica, que é a pior que existe, a esquerda evangélica é a pior que existe. Por que é a pior que existe? Porque eles querem substituir o Evangelho de Jesus pelo marxismo. Então, se o marxismo pregou lá a justiça social, etc. Então, se realmente esse país se tornar um país justo socialmente, onde as minorias têm seus direitos respeitados, o trabalhador, etc. Então, jogue fora o Evangelho, porque nós já conquistamos aquilo que Deus quer, que é o marxismo. Isso é uma aberração, né? Então, a psicologia, com essa afirmação, ela vai também nessa direção de substituir o Evangelho de Jesus. É isso. É muito pertinente a explanação do pastor Nelson, né? Inclusive, na próxima semana a gente vai estar com a presença aqui de um doutorando em psicologia. Isso. E a tese do doutorado dele é que cristãos, será que realmente os cristãos eles gozam mais de bem-estar do que aqueles que não são cristãos? Então a gente vai estar trazendo um panorama aí com um profissional da área, no caso, mas lembrando que hoje a gente está extraindo,
né? É aquilo que a palavra do Senhor nos orienta sobre a vida em alegria, sobre a vida no Espírito. Então a gente pode concluir que a depressão, ela é a ausência de Deus? Ou a ausência de buscar a Deus? Bom, primeiro eu quero falar sobre essa pergunta que você vai fazer ao psicólogo, né? Se o cristão, ele é alguém que necessariamente teria mais, o que você falou? Bem-estar. Mais bem-estar do que... o doutorado dele. Pois é, eu espero que ele conclua que sim. Né? Porque essa é a proposta de Deus, rapaz. A gente estava no mundo escravo do diabo, né? Torturado por Satanás e suas agências, torturado pelo império do pecado na nossa vida, longe da presença de Deus. O que é que eu espero? Eu espero que, se eu sair dessa condição e em Cristo estiver na presença de Deus, né, dominando, observe que agora não é o pecado que domina a nossa vida, é o pecado, é nós que temos domínio sobre ele. Não é mais Satanás não pode mais me escravizar. Eu agora, como igreja do Senhor, autoridade no nome de Jesus, sou eu e você que temos condição de repreender demônios, de tirar eles da nossa vida e do nosso lar. É óbvio que essa situação, ela é de maior bem-estar. Contudo, observe, aí é onde está a grande questão. É que antes nós éramos como gado, usados, né, como instrumentos das trevas, e agora nós somos alvo. Observe, nós somos alvo do inferno e do mundo, e isso vai trazer aflições adicionais que provavelmente lá no mundo você não teria. Observe, aflições que podem perturbar a sua vida, mas aí é o que Deus disse. Deus diz: olha, eu te dou todo o poder, todos os recursos para, apesar das suas dificuldades, você ter vida plena, profundidade, abundância de alegria na minha presença. Então não podemos nos envolver com as circunstâncias para que possamos desfrutar. E vida de bem-estar é estar na presença de Deus. É o que basta. Bom, mas respondendo a sua pergunta, você está perguntando se depressão é ausência de Deus. Não, não é ausência de Deus. Depressão é ausência, no meu entendimento, de comunhão com Deus. Tá? Não é ausência. A comunhão com Deus faz as pessoas encontrarem todas as respostas que elas necessitam. Se a questão da depressão é provocada por drogas, o remédio, etc., o crente, ele percebe, né? Observe, poxa, depois que eu estou tomando esse remédio, eu estou me sentindo mais triste, etc. O que é que o crente faz? Ele corre para o joelho, ele suspende o remédio, né, e corre para o joelho. Eu entendo que essa é a atitude, porque eu tenho muitos anos no Evangelho, conheço testemunho de muitos irmãos, que quando perceberam que o seu ânimo está mudando, eles correram para a presença do Senhor, buscaram mais a Deus, e é isso que tem que acontecer mesmo. Quer ver uma coisa? Alguém diz assim: eu fui ao médico, e o médico disse que eu tenho um câncer, e só vou ter mais 4 meses de vida. A pessoa morre com 4 meses. Aí vai um crente, aí diz assim: o médico me disse que eu tenho 4 meses de vida, mas eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar isso. E o crente vive mais. Né? Por que o crente diz isso? Existe hoje um estudo da epigenética, que eu peço que verifiquem, que diz o seguinte, que as células do organismo, elas trabalham para convergirem no resultado que a mente aceitou. Isso está provado, tem estudos novíssimos sobre isso. Eu tive agora em maio no Congresso de Ciência e Fé, e lá eu vi um dos palestrantes, ele vem de Trinidad Tobago, né? Ele é doutor em bioquímica, alguma coisa assim, e ele está estudando esse tema. Ele mostrou dados, mostrou resultados, mostrou testemunhos profundos, né, de pessoas que disseram assim: não, eu não vou morrer daqui a 4 meses, eu tenho um Deus, etc, etc. E o que foi que aconteceu? As células convergiram, tá, para esse resultado, e a pessoa viveu mais. É o efeito da fé, né? É o efeito de quem está em Cristo. Pode mudar a sua situação de depressão, sim. Então, e por que muda? Porque depressão não é ausência de Deus. Deus não se afastou da pessoa. A pessoa é que está, de alguma maneira, saindo ali da presença de Deus. Então, é ausência de comunhão. Se a depressão for problema de pecado, porque há aquela depressão, como eu falei,
de problemas de remédios, de drogas, etc. É assim que eu vejo. O pessoal mandou aqui algumas perguntas, né? E o tempo na realidade já estourou, mas a gente vai avançar aqui para responder a pergunta do pessoal, né? E tentar também encerrar a pauta. A primeira pergunta é: existe algum relato de depressão na Bíblia? Antes a gente recebeu até um comentário, né, que disseram que Elias, ele teve depressão, foi para a caverna e tudo mais. Esse poderia ser realmente um quadro de depressão? Existiria outro também? Olha só, a Bíblia não usa a palavra depressão. Talvez no hebraico, né? Aproveito, parece que vai ter um curso de hebraico nesses dias aí. Espero que seja um bom curso, né? E eu vou até ver para eu mesmo estar aí nesse curso, se eu tiver tempo, porque eu preciso melhorar bastante o meu hebraico. E por quê? Por que eu digo isso? Porque tanto o hebraico como o grego, eles têm uma métrica, enquanto idioma, muito longe da nossa métrica. Então, às vezes, você tem uma tradução no texto bíblico que foi uma aproximação, às vezes, até grosseira para o nosso idioma, né? Mas o fato quando a Bíblia fala de muitos servos de Deus que entraram em profunda tristeza, né? O caso de Elias é um deles. E Deus, foi o que aconteceu? O Senhor levantou Elias, disse: pera aí, Elias, reaja. E ele entendeu, né, quem era o seu Deus, ele reagiu. Não podemos negar nem afirmar que ali foi depressão, mas Elias, ele enfrentou mais de 800 profetas, né, de Baal e Astarote, etc. E diante de uma mulher ele correu. Mas era uma mulher terrível, né? Uma mulher terrível. Ele fugiu, se escondeu, né? E ali, para um profeta daquele tão poderoso se esconder, é porque atingiu bastante, né, a psique daquele homem. Mas o Senhor o levantou. É provável, sim, que seja depressão. Ana, quanto tempo Ana foi no templo chorar? A Bíblia diz que chorou amargamente, né? Chorou amargamente. Abner citou ali Davi, que cometeu aquelas atrocidades. Depois o filho, né, estava doente, ele vestiu o saco, ficou dias e mais dias em jejum, etc. Deus matou, né? Matou, levou a criança. E Davi, ele reagiu, né? Estava muito triste, clamando ao Senhor com muita profundidade. E agora Davi reage e diz: ó, louvado seja o nome do Senhor, basta. Tomou o banho dele, comeu e vamos partir para a vida, né? Você pode citar diversas pessoas da Bíblia que estiveram em situações muito parecidas, né? A Bíblia fala que Jesus, ele sentiu profunda tristeza. Jesus chorou diante da morte de um amigo, né? Ele é amigo da família de Lázaro, amigo de Lázaro, né? Não se sabe, né? Claro, Jesus era um homem perfeito, né? Que tinha comunhão com Deus. Ali era tristeza natural, comum, não era depressão. Só o caso de Jesus eu posso garantir, né? Todos os outros casos não podemos dizer que foi ou não foi depressão. Então, é por isso que precisa de um estudo de profundidade no idioma, para poder identificar qual foi a palavra que eles traduziram como profunda tristeza ou tristeza, se não cabe também depressão. Esse é o problema de a gente lidar com idiomas muito longe do nosso. Olha, como o nosso tempo já está se esgotando e a gente tem um limite de tempo na live, a gente vai encerrar esse programa e a gente vai dar continuidade em uma outra live. A gente vai postar essa live, a gente vai disponibilizar também no YouTube e a gente vai dar continuidade aqui mesmo, agora mesmo, para a gente encerrar tanto com a pergunta que mandaram para a gente, como o tema da pauta. Eu acho que é um tema muito pertinente e que é muito importante a gente estar trazendo aqui neste momento.